Tem uma coisa que as pessoas sempre me perguntam quando descobrem minha idade, e eu nunca sei bem como responder. Elas querem saber o segredo. Querem que eu aponte para uma pílula, para um hábito, para alguma coisa fora do comum. Mas a verdade é que o que me manteve aqui por tanto tempo está na minha cozinha, e sempre esteve. Meu nome é Dona Olindina, tenho 97 anos, e hoje eu quero te contar sobre 6 coisas que nunca saíram da minha cozinha em décadas. Porque quando eu te explicar o porquê de cada uma delas, acho que você vai entender que não estou falando só de comida. Eu nasci numa casa de chão batido no interior de Minas Gerais, numa época em que geladeira era coisa de cidade grande e as pessoas guardavam alimento como se guardam segredos, com cuidado e com respeito. Minha mãe cozinhava de manhã cedo, antes do sol raiar direito, e eu ficava do lado dela observando os gestos dela como se fossem uma língua que eu precisava aprender. E aprendi. Aprendi tudo o que ela me ensinou, e aprendi também o que ela não ensinou de propósito, aquelas coisas que a gente absorve só de ficar perto, de prestar atenção no silêncio que existe entre uma coisa e outra. Quando me casei com o Arnaldo, em 53, eu trouxe comigo esse conhecimento como se fosse o bem mais precioso que eu tinha. Porque era. A gente não tinha muito. Tinha amor, tinha disposição, tinha fé, e eu tinha aprendido a transformar pouco em suficiente dentro de uma cozinha. Isso não é pouca coisa. Isso, com o tempo, eu percebi que é uma das habilidades mais raras que existe. O Arnaldo se foi há 22 anos. 22 anos sozinha nessa casa, mas nunca me senti abandonada por ela, porque a cozinha continuou do mesmo jeito. Os mesmos cheiros, as mesmas prateleiras, as mesmas coisas nos mesmos lugares. E hoje, quando os meus filhos vêm me visitar, a primeira coisa que eles fazem é entrar na cozinha. Não para comer, necessariamente. É para sentir. Para encontrar alguma coisa que continue igual ao que sempre foi. E eu entendo isso? Eu entendo muito bem. Então deixa eu te falar sobre essas 6 coisas. Não como uma lista de compras, não como um conselho de nutricionista, mas como eu realmente sinto, como memórias que têm cheiro e têm peso e têm história. A primeira é o azeite. Azeite de oliva, daquele mais escuro, com cheiro forte de fruta, não aquele claro e sem graça que a publicidade empurra hoje em dia. Eu tenho azeite na minha cozinha desde que me entendo por gente, e a história que tenho com ele começa com meu sogro, o seu Arthur, que era descendente de portuguesas e que tratava o azeite como se fosse ouro líquido. Ele guardava a garrafa no armário, longe da luz, e tirava com uma cerimônia que eu achava engraçada quando era nova. Hoje entendo. Tem uma tarde que eu me lembro como se fosse ontem, embora já tenha mais de 60 anos. Meu filho mais velho, o Renato, tinha caído da goiabeira e ralado o joelho de um jeito feio. Tava chorando, sangue misturado com terra, e eu limpei com água, sequei com pano limpo, e passei azeite. A minha sogra ficou me olhando e disse que no tempo dela era assim que faziam. Não era medicina, era costume. Era a sabedoria passada de mão em mão. O Renato parou de chorar antes do que eu esperava. Não sei se foi o azeite ou se foi o toque, mas desde aquele dia eu nunca mais olhei para a garrafa de azeite da mesma forma. Ela representa para mim o cuidado. O gesto de colocar a mão sobre uma dor e dizer que vai passar. Hoje eu uso azeite em quase tudo que preparo. No feijão, nas verduras refogadas, no pão que ainda faço às vezes quando a mão não dói muito. Mas mais do que o sabor, é o hábito de ter ele ali, presente, disponível. Porque a vida me ensinou que as coisas mais importantes não podem faltar, não podem ficar para depois, para quando der, para quando a gente lembrar de comprar. Elas têm que estar ali. A segunda coisa é o alho. E aqui eu preciso te contar de uma briga. Uma briga de verdade, daquelas que o casamento sobrevive mas que fica marcada. O Arnaldo não gostava de alho. Nunca gostou. Achava forte demais. Achava que ficava no hálito. Achava que era coisa de cozinha pobre. E eu, que tinha crescido numa cozinha onde o alho era sagrado, onde minha mãe amassava o alho com sal e com a própria mão no pilão, eu não conseguia imaginar um refogado sem ele. A gente brigou feio umas 2 ou 3 vezes por causa disso. Parece bobagem, né?
Mas não era. Era sobre respeito ao que a gente traz de casa, ao que aprendeu, ao que acredita que é certo. Com o tempo, o Arnaldo foi cedendo. Não porque ele convenceu a si mesmo de que gostava, mas porque ele viu que o alho fazia parte de mim, que eu não sabia cozinhar sem ele, que era uma extensão dos meus braços dentro da panela. E ele passou a comer sem reclamar. Não porque o sabor mudou, mas porque o amor às vezes é isso, você engole o que não é seu para honrar o que é do outro. O alho ficou. E ficou não só pelo sabor, mas pelo que representa para mim, a resistência suave de manter o que é seu mesmo quando alguém pede que você abandone. Hoje eu processo um pouquinho porque os dentes já não são os mesmos, mas o alho está lá, toda semana, todo dia. Cheiro de alho no ar é, para mim, cheiro de lar. A terceira coisa é o vinagre. Isso muita gente estranha quando eu falo. Vinagre não é glamouroso, não é assunto de conversa, não tem história bonita na televisão. Mas para mim tem. Minha tia Florência, irmã da minha mãe, fazia um vinagre em casa que era diferente de tudo que já provei. Ela fermentava com uma fruta, com um pedaço de pão, com uma paciência de santa, e o resultado era uma coisa viva, com cor âmbar, com uma acidez que limpava a boca e acordava tudo. Ela me ensinou que o vinagre é o tempero da honestidade. Ela usava essa expressão. Porque o vinagre não esconde nada, não disfarça nada, não faz o alimento parecer outra coisa. Ele revela. Coloca uma gota numa salada em sossa e você vai saber exatamente onde estava faltando vida. Coloca em carne sem graça e ela desperta. Ela usava o vinagre também para limpar, para clarear, para tirar cheiro ruim de armário. Era um produto de 1000 usos que custava quase nada. Eu aprendi essa multiplicidade com ela. A ideia de que as coisas simples, quando você entende de verdade o que elas fazem, são suficientes para quase tudo. Hoje eu tenho 2 garrafas na despensa. Uma para cozinhar, uma com o vinagre de maçã que um neto meu me convenceu a comprar e que, devo admitir, é muito bom. Mas a do vinagre branco, aquela eu não tiro nunca. Porque ela é a tia Florência dentro da minha cozinha. E a tia Florência já se foi há tantos anos que nem consigo mais lembrar exatamente como era a voz dela. Mas quando abro essa garrafa, alguma coisa lembra. A quarta é o feijão. Ah, o feijão. Eu poderia passar horas falando do feijão. Mas deixa eu te contar uma história específica, porque eu acho que ela resume tudo. Em 1971, o Arnaldo perdeu o emprego. A fábrica fechou de repente, sem aviso, e a gente ficou com 3 filhos, uma casa alugada, e muito pouco dinheiro. Foi um período difícil que durou quase 1 ano, e nesse período a coisa que nunca faltou na nossa mesa foi o feijão. Eu comprava em quantidade, guardava em pote de vidro, e todo dia tinha feijão de algum jeito. Com arroz, com farinha, com os legumes que eu achava mais baratos na feira, com um pedaço pequeno de carne quando dava. O feijão era a espinha dorsal de tudo. Os meus filhos cresceram achando que o feijão era o centro do universo, não a guarnição. E hoje, quando cada um deles faz comida nos seus próprios lares, o feijão é obrigatório. Não porque eu mandei, mas porque o corpo deles foi formado por ele. Tenho uma memória muscular nisso, uma memória de estômago, que é diferente da memória da cabeça. O corpo sabe o que sustentou ele quando precisou. Eu tenho feijão carioca, feijão preto e feijão fradinho na minha despensa agora mesmo. Não porque preciso dos 3 ao mesmo tempo, mas porque ter variedade me dá uma sensação de riqueza que eu não consigo explicar racionalmente. Quando olho para esses potes, me sinto preparada. Me sinto capaz de alimentar quem aparecer na minha porta. E aos 97 anos, essa sensação é uma das mais bonitas que ainda consigo ter. A quinta coisa é o arroz. E sobre o arroz eu quero falar de algo que não se fala muito, que é a técnica. Porque o arroz parece simples, e é simples, mas tem um segredo nele que leva anos para aprender. Não é receita. É presença. É estar ali enquanto ele cozinha e entender o momento exato em que ele precisa de você, o momento de tampar, o momento de virar o fogo, o momento de soltar o vapor.
Minha mãe dizia que o arroz é o alimento mais honesto que existe porque ele te mostra exatamente quanto você estava prestando atenção. Eu errei o arroz muitas vezes na vida. Arroz grudado, arroz duro, arroz mole demais. E cada erro tinha uma história, uma distração, alguma coisa que tirou minha atenção naquele momento. O arroz que fica ruim é o arroz que você fez sem estar lá de verdade. Isso sempre me pareceu uma metáfora da vida toda, mas eu não gosto de ficar falando em metáfora porque parece pretensioso. Só sei que o arroz me ensinou muito sobre a diferença entre estar fazendo alguma coisa e estar presente enquanto faz. Hoje minha nora, a Cláudia, que é casada com o Renato, me disse uma vez que o arroz dela nunca fica igual ao meu. Ela faz tudo igual, a mesma proporção, a mesma panela, o mesmo fogo. E eu fiquei pensando no que eu faço de diferente. Não sei explicar. Talvez seja mesmo a presença. Talvez seja que depois de 70 anos fazendo a mesma coisa, o gesto já tem uma memória própria que não precisa de instrução consciente para funcionar. Talvez seja isso que seja a experiência, de verdade, não saber explicar mas saber fazer. Tenho arroz agora. Tenho sempre. Nunca deixei faltar em 97 anos de vida e não pretendo deixar agora. A sexta coisa, e essa eu deixei por último porque é a que carrega mais história, é o sal grosso. Não o sal refinado de caixinha? O sal grosso, granulado, aquele que você precisa esmagar antes de usar, que resiste um pouco no pilão, que tem aquela textura que parece que foi feita para ser trabalhada pela mão. Meu pai tinha um pilão de madeira que era da família há gerações. Eu não sei de onde veio originalmente, não sei quem fez, não sei quantas mãos passaram por ele antes das minhas. Mas ele estava na nossa cozinha e era ali que o sal grosso era processado toda manhã. Meu pai acordava antes de todos, socava o sal com ervas quando tinha, com alho às vezes, e esse era o tempero base de tudo que ia para a panela naquele dia. Quando me casei e fui montar minha própria cozinha, a primeira coisa que comprei foi um pilão. Não era de madeira como o do meu pai, era de pedra, que é o que eu tenho até hoje. Esse mesmo pilão. 60 e tantos anos esse pilão está comigo. Ele amassou alho, sal, pimenta, ervas, temperos de todo tipo. Ele faz parte da cozinha como se fosse um móvel fixo. O sal grosso para mim é sobre não tomar atalho. É sobre não pegar o que já vem pronto quando você pode fazer com a própria mão. Não que haja algo errado com o sal refinado, não que o tempero industrializado seja uma abominação. Não é isso? É que existe um prazer físico em preparar, em transformar, em colocar força e intenção numa coisa antes de entregá-la para a panela. É um ritual que me conecta à cozinha, ao dia, a mim mesma. Quando comecei a ter artrite nas mãos, há uns 15 anos, achei que ia ter que abandonar o pilão. Fiquei uns meses sem usar, comprando as coisas já processadas, e senti uma falta estranha, como se tivesse perdido alguma coisa que não sabia nomear. Não era a qualidade do tempero. Era o gesto. Era o som. Era o peso do pilão na bancada e a sensação de resistência que ele oferecia antes de ceder. Então adaptei. Passei a socar menos, a pedir ajuda quando a dor tá forte, a deixar a neta fazer quando ela vem me visitar. Mas o pilão continua ali, e o sal grosso continua ali. Tem uma coisa que eu aprendi com esses 97 anos que acho que vale dizer com clareza: as pessoas passam muito tempo tentando melhorar o que já funciona. Ficam procurando o produto novo, o método novo, a forma mais fácil, o jeito mais eficiente. E tem valor nisso? Tem. Mas existe também um valor enorme em identificar o que sempre funcionou para você e simplesmente não abandonar. Não por teimosia, não por resistência à mudança. Por respeito. Por gratidão. Por reconhecer que algumas coisas passaram pelo teste do tempo e que o tempo é um avaliador severo e honesto. Essas 6 coisas, o azeite, o alho, o vinagre, o feijão, o arroz, o sal grosso, elas estiveram comigo em tudo. Nos aniversários e nas doenças. Nas festas e nos velórios.
Nas noites em que o Arnaldo chegava tarde e eu esquentava o prato dele sem reclamar, e nas manhãs em que eu cozinhava sozinha depois que ele se foi, aprendendo devagar a fazer quantidade para uma pessoa só depois de décadas fazendo para 6. Elas estiveram quando os filhos eram pequenos e faziam bagunça na cozinha e eu fingia que me aborrecia. Quando os netos chegaram e eu precisei aprender a fazer as mesmas receitas de sempre mas com menos sal por causa da pressão de um. E sem certos temperos por causa da alergia de outro. Quando a bisneta mais nova veio passar um mês aqui e ficava me assistindo cozinhar como eu assistia a minha mãe, com aquele olhar de quem está gravando tudo sem saber que está gravando. A cozinha é o lugar onde a família se perpetua sem precisar de discurso. A receita que passa de mão em mão não precisa ser anotada para existir. Ela existe no gesto, no cheiro, no momento em que alguém prova e diz que lembra de alguma coisa sem saber bem o que, eu não sei dizer ao certo porque ainda estou aqui com 97 anos enquanto muitas pessoas que eu amei partiram muito antes. Não tenho essa resposta e desconfio de quem diz ter. Mas sei que a cozinha me deu propósito em cada fase da vida. Quando tinha família grande para alimentar, me deu missão. Quando fiquei sozinha, me deu rotina. Quando a saúde começou a dar sinais de cansaço, me deu terapia. Tem dias que eu não sinto disposição para muita coisa, mas me levanto e vou até a cozinha porque o corpo sabe que é lá que o dia começa de verdade. E tem uma coisa pequena que acontece toda vez que eu abro a despensa de manhã, uma coisa que talvez pareça boba mas que para mim é importante. Eu olho para os potes, vejo o feijão, o arroz, as garrafinhas de azeite e vinagre, o sal grosso, o alho, e sinto uma tranquilidade que não tem explicação. Racionalismo é como se a vida fosse dizer que tá tudo bem, que tem o que precisa, que dá para continuar mais um dia. Talvez seja isso que as pessoas mais velhas tentam passar para os mais jovens e às vezes não conseguem porque as palavras não chegam lá. Não é sobre ter muito. É sobre ter o suficiente e reconhecer que é suficiente. É sobre saber o que é essencial para você e não deixar faltar. É sobre construir, ao longo dos anos, um conjunto de certezas dentro de casa que funcionem como âncora quando tudo lá fora parece instável. Minha mãe nunca leu livro de autoajuda. Minha avó também não. E eu tô aqui com 97 anos me sentindo mais inteira do que muitas pessoas que eu vejo que têm um terço da minha idade e não sabem o que querem, não sabem o que precisam, não sabem o que guardar e o que jogar fora. Não estou dizendo isso com arrogância. Estou dizendo com uma espécie de gratidão pelo que aprendi dentro de cozinhas simples com mulheres simples que tinham uma clareza que a vida moderna parece ter dificultado. Então, se você me perguntar qual é o segredo, eu vou dizer o mesmo que sempre digo: não tem segredo. Tem hábito. Tem presença. Tem respeito pelo que alimenta. E tem, acima de tudo, a humildade de reconhecer que as coisas que sustentaram as gerações antes de você provavelmente têm uma razão de ser que vai além do que você consegue medir ou explicar. Eu ainda cozinho todo dia. Não sempre elaborado, não sempre com força total. Mas todo dia tem alguma coisa saindo da minha cozinha. Uma sopa, um arrozinho, um ovo mexido com aquele fio de azeite por cima que o Arnaldo no fim aprendeu a gostar também. E quando eu termino e sento para comer, mesmo que seja sozinha, existe uma satisfação ali que não trocaria por nada. Espero que você tenha uma cozinha assim. Não necessariamente com essas mesmas 6 coisas, porque as suas podem ser outras, as histórias que você carrega podem ser diferentes. Mas espero que você tenha as suas. Espero que você saiba quais são. E espero que você não deixe elas faltarem.